Bom dia, eu sou o João Gabriel e junto com o Pedro Coelho, nós vamos apresentar o nosso trabalho para a disciplina de Contabilidade Avançada que vai falar sobre a metalúrgica Gerdau. A Gerdau foi fundada no ano de 1901, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e teve o início das suas operações produzindo pregos na fábrica de pregos Pontas de Paris. Com o passar dos anos, ela foi expandindo gradualmente e a partir do ano de 1948, ela começou a produção de aço além da produção de pregos. Atualmente, ela é a empresa brasileira maior produtora de aço e se dedica principalmente à produção e comercialização de produtos de aço em geral. Falando um pouco sobre os números da Gerdau, a empresa possui 32 unidades produtoras de aço, que produzem anualmente 12,7 milhões de toneladas de aço bruto, tendo usinas espalhadas além do Brasil pelo Canadá, Estados Unidos, México, Argentina e entre alguns outros países. Eles possuem duas minas de minério de ferro, que produzem em torno de 6,4 milhões de toneladas por ano. Possuem 75 lojas comerciais da Gerdau no Brasil e contam com mais de 36 mil colaboradores pelo mundo todo. E além disso, a Gerdau é a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina, tendo 11 milhões de toneladas de sucata transformadas em aço anualmente. Quanto às ações da Gerdau, elas são negociadas na B3 pelo ticker igual 3 para as ações ordinárias, igual 4 para as ações preferenciais. A Gerdau atua no segmento de listagem de nível 1 de governança corporativa, e aqui logo abaixo a gente tem o gráfico de variação das ações da metalúrgica Gerdau ao longo dos últimos 4 anos. Quanto aos indicadores financeiros, a gente tem aqui a quantidade de aço vendido em toneladas, a receita líquida aqui em milhões de reais, ambos deram uma decaída em comparação com o ano de 2022, um EBITDA ajustado que também decaiu, mas o que a Gerdau deixa em destaque no relatório deles é o índice de dívida líquida sobre EBITDA. Ele é mais citado nos destaques do relatório, porque já que a dívida líquida diminuiu em 2023, eles destacam esse ponto e citam ele como um exemplo de disciplina financeira. Passando para a composição acionária, a gente tem em destaque a Indac Investimentos e Participações e o Grupo Gerdau Empreendimentos, que são os dois que mais possuem participação de ações ordinárias. A Indac é uma sociedade anônima fechada no setor de holdings, que tem como membros em posições de liderança e administração pessoas que também têm posições de liderança e administração na Gerdau S.A. Quanto à estrutura de participações diretas e indiretas da Metalúrgica Gerdau, a gente tem uma estrutura composta pela Holding Metalúrgica Gerdau, que tem o ticker GOAL na B3, que foi citado anteriormente, e ela controla outra holding, que é a Gerdau, que tem o ticker GGBR na B3. E nessa imagem que a gente tem aqui, mostra toda a composição dessas holdings e suas controladas e coligadas. E a partir dessas empresas, ela também consegue participar de outras atividades relacionadas à produção e venda de produtos siderúrgicos, incluindo projetos de reflorestamento, geração de energia elétrica e produção de minério de ferro. Quanto a combinações de negócios, a metalúrgica Gerdau, em 2023, apresenta três principais ocorrências. A primeira delas foi de ter exercido o seu direito de conversão em participação societária na sua empresa controlada em conjunto, a Brasil Cuba S.A., e também de mais algumas aquisições de participações societárias de alguns outros acionistas. Nisso, resultando em deter 44,66% do capital total da Brasil Cuba. Um outro fato é que a Gerdau Next e o fundo New Wave Energia adquiriram participação societária no capital social da New Wave Energia S.A., tendo a Gerdau Next 33% dessa participação. E por último, a Gerdau apresenta a venda de suas participações societárias nas empresas controladas em conjunto de Aco S.A. e suas subsidiárias e na Gerdau Metaldon Corp, passando assim a apresentar o saldo destes investimentos em uma linha específica do balanço patrimonial em ativos mantidos para venda, no montante de 1 bilhão e 210 milhões. Quanto a seus investimentos em empresas controladas, a metalúrgica Gerdau controla direta e indiretamente empresas espalhadas por mais de 8 países, sendo a principal delas a Gerdau S.A., que, apesar de ter só 33,48% de participação, o seu capital votante é de 97,55%. Quanto à sua principal controlada, a Gerdau S.A., a metalúrgica Gerdau julga que a participação dos acionistas minoritários da empresa é suficientemente grande para que sua posição financeira deva ser destacada nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa-mãe, explicando que esse impacto é significativo o suficiente para afetar as demonstrações financeiras e a tomada de decisões dos usuários dessas informações. Quanto às empresas controladas em conjunto, a Gerdau ressalva duas delas, indicando que apesar de ter mais de 50% do capital total dessas empresas,
devido a acordos de compartilhamento de controle com os demais acionistas, ela é impedida de conduzir o negócio dessas empresas controladas em conjunto. Referente a esses investimentos, a Gerdau julga que, individualmente, essas empresas controladas em conjunto não têm impacto significativo nas demonstrações financeiras. Então, ela apresenta essas informações de forma agregada e, de acordo com ela, apresentar esses investimentos separadamente não alteraria significativamente a percepção dos usuários das demonstrações financeiras. Quanto às empresas coligadas, apesar da companhia ter mais de 50% de participação na Dona Francisca Energética S.A., devido a direitos de proteção concedidos aos demais acionistas, a Gerdau não tem a plenitude das decisões da condução dessa empresa. Aqui, novamente, a Gerdau julga que, individualmente, essas coligadas não têm saldo de investimento suficiente para influenciar as demonstrações financeiras, e por isso ela apresenta de forma agregada o saldo de suas coligadas. Quanto aos investimentos avaliados por equivalência patrimonial da controladora, é apresentado a sua principal controlada, a Gerdau S.A., mostrando o resultado de equivalência patrimonial, o ajuste de avaliação patrimonial, os dividendos e o efeito de aumento de participação em controladas. Quanto aos valores do intangível para a consolidação, a empresa apresenta o montante bruto do ágio, o ágio após as perdas e também a composição do ágio por segmento. Diferentes às demonstrações consolidadas, o patrimônio líquido mostra o montante total atribuído aos controladores e também aos não controladores. No ativo não circulante também é mostrado os investimentos que são avaliados por equivalência patrimonial e não foram consolidados. E no que cabe à demonstração do resultado, diferente do que a gente viu em sala, o lucro é discriminado entre os sócios da empresa controladora e dos não controladores, em linhas abaixo ao lucro líquido. Quanto às transações com partes relacionadas, a holding Metalúrgica Gerdau não apresenta nenhuma informação sobre isso em seus relatórios. Então, para trazer essas informações para o trabalho, nós usamos o que é divulgado pelas demonstrações financeiras e pelos relatórios da Gerdau S.A. Nele a gente encontra as operações comerciais, por exemplo, que foram feitas entre as controladas e controladas em conjunto. E algumas informações, como por exemplo, que em 2023 a Gerdau efetuou operações comerciais com algumas de suas empresas coligadas e controladas em conjunto, decorrentes de vendas no montante de R$ 1.620.459 e também de compras no montante de R$ 210.931. Outras informações que a gente obteve desse relatório das demonstrações foi a composição dos saldos de empréstimos e financiamentos entre essas partes relacionadas, mantidas principalmente através da Gerdau Trade Inc., que é justamente a subsidiária responsável por gerenciar as atividades de comércio. A moeda funcional praticada pela Metalúrgica Gerdau, que aparece nas demonstrações financeiras da controladora e nos saldos consolidados, é o real. E os resultados e os saldos patrimoniais de cada empresa da companhia são convertidos também para o real pela taxa de câmbio na data das transações. Por ter muita participação no mercado norte-americano, muitos dos empréstimos da companhia são adquiridos em moeda estrangeira, principalmente em dólares norte-americanos, que totaliza 68% da sua dívida. Como conclusão, a gente tem alguns pontos aqui para ressaltar, porque essa estrutura da empresa de uma holding que controla outra holding é um pouco confusa de entender, e algumas contas não apareciam na holding controladora, no caso a Metalúrgica Gerdau, e também isso implicou em alguns pontos na forma como é evidenciadas as informações da empresa, como, por exemplo, o ajuste acumulado de conversão não é apresentado nas demonstrações no patrimônio líquido da companhia, os saldos de investimento da Gerdau são mostrados apenas em porcentagem de participação, não é apresentado um valor desse investimento e também não é indicado informações quanto à moeda funcional das outras empresas controladas. Tirando essas partes, no mais, foi possível analisar as informações, as demonstrações, a estrutura da empresa e as combinações de negócios dela, aplicando aquilo que foi ensinado em sala de aula ao longo do semestre.